Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre multiplicação de números inteiros. A gente já viu a soma e a subtração de números inteiros, certo? Agora a gente vai para a multiplicação. Então, por exemplo, se você multiplica números de sinais diferentes, o seu resultado é negativo, e se você multiplica números de sinais iguais, o seu resultado é positivo. Então, vamos lá escrever isso. Se você multiplicar números de mesmo sinal, então o seu resultado é positivo. Se você multiplicar números de sinais diferentes, o seu resultado é negativo. É isso que você tem que lembrar. Então, digamos aqui que você vai multiplicar 5 positivo, vou colocar os sinais aqui, 5 positivo vezes 7 negativo. Eles têm sinais diferentes. Se eles têm sinais diferentes, você já sabe que o seu resultado é negativo. O que você tem que fazer agora é multiplicar 5 vezes 7, que você sabe que é 35. Resultado 35 negativo. Se você tem dois números positivos, você já sabe, né? São sinais iguais, então vai ficar positivo. Então, sei lá, você tem 3 positivo e multiplica por 5 positivo. Isso vai dar positivo, né? Então você não precisa colocar o sinal de mais, só se você quiser, você pode colocar ou não, sempre que for positivo. Quando for negativo, você tem que botar o sinal de menos. Então vai ficar 3 vezes 5, normalmente, não é? Que é 15. Isso positivo. E se você tiver, por exemplo, sei lá, 7 negativo vezes 3 negativo. Os sinais são iguais, né? Os dois são negativos, os dois têm sinais de menos. Então são sinais iguais, você já sabe que fica positivo, coloca o mais se quiser. E aí você multiplica 7 vezes 3, que dá 21 positivo. Tá, e se fosse um negativo e outro positivo? Lá em cima tem um positivo e um negativo. Ora, a gente tem que a multiplicação de números inteiros ela é comutativa. Então, tanto faz você multiplicar 5 negativo, 5 positivo por 7 negativo, 7 negativo por 5 positivo, vai dar a mesma coisa, certo? Um é negativo e outro é positivo, fica negativo. 7 vezes 5 é 35, dá a mesma coisa. Aqui na letra G você vai chegar no zero. Mas o zero não é positivo nem é negativo, né? Ele é neutro. Mas qualquer coisa vezes zero é zero. Segunda questão. Descubra dois números cuja soma seja igual a 6 negativo e cujo produto seja 16 negativo. Em outras circunstâncias, para a gente resolver essa questão, a gente precisaria utilizar sistemas de equações. Como a gente ainda não viu as equações, o que vai ser feito aqui é essa questão ela foi montada de forma a você resolver com números inteiros. Então a dica que eu dou é você olhar para esse produto aqui, certo? Ele é 16 negativo. Então imagine quais são as multiplicações de dois números inteiros que dão 16 negativo, certo? Quais são essas multiplicações? Uma delas, por exemplo, é 4 positivo vezes 4 negativo, né? Dá 16 negativo. Só que se você somar 4 positivo com 4 negativo, dá zero. Então, os números não são 4 positivo e 4 negativo, porque a soma tem que dar 6 negativo. Então, você vai fazer essa mesma ideia com outros números cuja multiplicação dê 16 negativo, certo? O que é que eu estou dizendo? Você quer que o produto dê 16 negativo. Você sabe que 4 positivo vezes 4 negativo dá 16 negativo, por exemplo. Aí você vai olhar para a soma. Quanto é a soma de 4 positivo mais 4 negativo? A gente sabe que é zero, né? Tem um sinal aqui. O encontro de sinais diferentes vai ficar 4 menos 4 e é zero. Soma de números opostos sempre é zero. E aí não é 4 positivo e 4 negativo, porque a soma tem que dar 6 negativo. E aí você vai fazer essa mesma análise para outros números que multiplicados em 16 negativo. Por exemplo, 1 positivo e 16 negativo. Se você multiplicar 1 positivo por 16 negativo, também dá 16 negativo. Né? A soma deles dá 6 negativo? Se der, se não, você parte para outra. Terceiro, siga as instruções do fluxograma para obter o valor de R. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai seguir as instruções seguintes. Você vai multiplicar 8 negativo por 2 negativo. Isso vai ser o valor do A. Você calcula e dá o valor do A. Aqui, já o B vai ser a soma de 10 negativo com 3 positivo. Você soma eles dois e vai ser o valor do B. Subtraia A de B. Quando ele diz para você subtrair A de B, é para você fazer B menos A, certo? Você vai fazer o valor de B menos o valor de A. Quando você fizer B menos A, que fizer a conta, você vai encontrar o valor de R. Quarta questão.
Calcule mentalmente. Sabendo que 80 negativo vezes 62 positivo é igual a 4.960 negativo, quanto vale 62 positivo vezes 80 negativo? Isso eu comentei lá na primeira questão, né? Veja que só foi trocado de lugar aqui os fatores, mas a ordem dos fatores da multiplicação não altera o produto. Logo, o que você vai ter é o mesmo resultado, né? Por conta da propriedade comutativa da multiplicação. Aqui na letra B, o que ele faz é usar uma propriedade também. Você só precisa descobrir que propriedade é essa. E para ter certeza de que o valor vai ser o mesmo, certo? Mas qual é a propriedade que é utilizada para garantir que esse valor vai ser exatamente 1.200? É isso que você vai observar quando estiver olhando o conteúdo explicativo. Quinta questão. Identifique as propriedades empregadas na resolução das multiplicações a seguir. Então aqui você não vai fazer a conta, certo? Você só precisa identificar qual é a propriedade que está sendo utilizada. Por exemplo, vamos identificar a propriedade da letra A. Você tem aqui o seguinte: 2 negativo vezes 7 negativo menos 8. Esse 2 negativo, ele multiplica o 7 negativo e multiplica o 8 negativo no próximo passo. Veja que você distribuiu a multiplicação para os números que estão dentro dos parênteses. Então, essa é a propriedade distributiva. Aqui na letra A, você tem a propriedade distributiva porque você fez a distribuição da multiplicação do 2 para cada um dos termos que estão dentro dos parênteses. Na B e na C, você precisa identificar também quais são essas propriedades que são utilizadas a partir do que foi obtido no processo de resolução, certo? Você não vai resolver a conta. Você vai analisar a conta, como ela foi feita, e a partir do que você identificar, você vai perceber qual propriedade foi utilizada, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.